Olá, meu nome é Sheila Hansen e eu trabalho com análises sistêmicas. E hoje eu vim aqui para a gente conversar um pouquinho sobre PNL. Recentemente eu abri uma caixinha de perguntas no meu Stories lá no Instagram e perguntei aí se vocês sabiam que era PNL, se vocês queriam que eu falasse sobre isso, como a maioria disse que sim. Então, vamos falar sobre esse assunto, porque é uma técnica que eu uso muito no meu trabalho, nas minhas análises sistêmicas, né? Então, eu acho interessante que quem não conhece possa saber os benefícios de usar essa técnica na sua vida. A PNL, para começar, a gente precisa entender o que significa esse termo, né? Então, PNL significa Programação Neurolinguística. É quando você programa a sua mente, neuro, através da sua fala, língua. Então, é a programação neurolinguística. E a fala tem muito a ver com o que você fala em voz alta, né? O que você fala para outras pessoas em voz alta. Mas também a fala interna, porque quando você conversa com você mesmo, você também está programando, você pode estar usando a linguística para programar o seu cérebro, tá? E aí o que acontece aí nessa questão? Para ficar uma coisa mais rápida, para a gente não deixar esse vídeo muito grande, e para que vocês consigam entender o fundamento de tudo isso, eu vou trazer alguns exemplos de como que a PNL pode te ajudar a viver uma vida melhor. A PNL traz vários fundamentos. Um deles é pensar sobre o seu pensamento. Como assim, Sheila? Você tem um pensamento e aí você vai tentar pensar sobre esse pensamento que você está tendo. Então, vamos para o exemplo. Uma mulher foi até um atendimento, isso tudo é caso real, tá, gente? Os casos que eu vou trazer aqui hoje são casos reais. Então, uma mulher foi atrás de um atendimento porque ela tinha uma questão muito séria com o pai. Ela tinha certeza que o pai não a amava. E aí, a pessoa ali perguntou para ela por que ela tinha esse sentimento. E ela disse que ela, na família dela, né, era a mãe dela, o pai, ela e mais 3 irmãos homens. E ela disse que o pai tratava esses irmãos dela diferente da maneira como a tratava. E ela soube que quando ela nasceu, o pai chorou e disse: mulher, por que nasceu mulher? Então, com base nessas 2 informações, ela tinha certeza de que o pai não gostava dela. E ela tinha muitos conflitos internos por causa dessa crença que ela vinha trazendo a vida inteira. Mas, muito sabiamente, a pessoa que estava ali atendendo ela pescou aquela única frase: mulher, por que nasceu mulher? E aí começou a fazer ela pensar sobre o pensamento que ela tinha em relação a isso. Então, foi perguntado a ela como era a família do pai. E aí a cliente disse que o pai tinha várias irmãs mulheres, né? E que ele se dava bem com elas. Foi perguntado como era a vida dessas mulheres. E a cliente trouxe então que essas mulheres eram muito sofridas, né? O pai sempre teve muita dó dessas mulheres. Uma já tinha falecido por causa do câncer, 2 eram divorciadas, sendo que uma delas precisava de ajuda financeira, porque não conseguia lidar com a família sozinha depois da morte do marido. Então era uma carga aí bem tensa, né, das irmãs desse pai. E aí foi perguntado a ela como era a relação deste pai com a mãe. E aí ela disse, né, que o pai dela tinha uma relação muito boa com a mãe. A mãe tinha perdido o marido, né, no caso, o pai do pai, né, o avô, muito cedo também, e que eles tinham uma relação muito próxima, mas que essa avó, né, no caso, já tinha até falecido, e que, inclusive, foi a primeira vez, a primeira e a única que ela viu o pai chorar, foi quando essa avó faleceu. Então, vamos pensar sobre tudo isso que aconteceu. Foi perguntado a ela se fazia sentido achar que aquele pai tinha muita dó das mulheres, já que as mulheres com quem ele conviveu tinha muito sofrimento envolvido. Se era possível pensar que quando ela nasceu e ele viu que ela era menina, ele ficou imensamente preocupado, com dó e compaixão, porque
No exemplo que ele tinha, as mulheres sofrem. E agora minha filha vai sofrer. Seria correto pensar que talvez o choro, quando ela nasceu, não foi por rejeição, mas por compaixão? Nesse momento, a cliente pôs-se a chorar muito, chorou muito, e imediatamente uma chavinha foi ligada no cérebro dela e ela começou a ressignificar aquele evento. E ela começou a perceber que o pai, por ser um pouco mais antigo, tratava as mulheres de maneira um pouco, até como que se elas fossem inferiores, porque eles achavam que elas eram frágeis demais e que elas sofriam muito. Então, só por esse exemplo, você já consegue ver como que pensar sobre o pensamento pode te ajudar a reprogramar algo no seu cérebro. Outro recurso que a PNL traz é realmente ali a fala. As palavras que você fala, né? Dependendo da circunstância que você está vivendo. E aqui eu quero trazer um outro exemplo que também mexeu muito comigo. Uma mulher adulta, com uma relação muito grande com a mãe, porém a mãe estava doente. E ela ia até o hospital sempre para visitar essa mãe e ficar o maior tempo com essa mãe, porque a mãe estava ali com os dias realmente limitados. E essa mãe veio a falecer. Só que o detalhe é, a mãe faleceu no dia do aniversário dessa filha. Para todo mundo que ela contava essa história, ela contava com um grande sorriso nos lábios. Ela contava com alegria esse fato da mãe ter morrido no dia do aniversário. E a maioria das pessoas que ouviam aquilo ficavam impactadas. Meu Deus, mas justo no dia do seu aniversário você vai ter todos os seus aniversários vão ser dias ruins, vão ser dias muito tristes, porque você vai ter sempre essa lembrança que a sua mãe morreu no dia do seu aniversário. E o que ela dizia? Ela dizia: eu e a minha mãe teremos uma ligação, um elo que nos une para sempre. Eu sempre vou me lembrar que a primeira vez que eu respirei, a minha mãe estava lá. E que a última vez que a minha mãe respirou, eu estava lá. Isso é uma ligação que ninguém nunca vai poder tirar da gente. E esse foi o melhor presente de aniversário que ela poderia ter me dado. E aí, gente? Você está vendo como a maneira de você lidar com as coisas e as coisas da qual você fala pode te trazer um estado de espírito completamente diferente? É por isso que a PNL é um recurso tão interessante e que eu gosto de usar nos meus atendimentos. Lá no meu feed no Instagram, você pode estar observando que eu comecei a postar algumas frases sistêmicas, que são as frases que eu uso para fazer a reprogramação neurolinguística do seu cérebro. Frases que te ajudam a interpretar as situações de maneiras diferentes. Agora, isso não quer dizer que, Sheila, quer dizer então que eu vou começar a falar algumas frases e o meu problema está resolvido? Não, não é bem assim. A gente precisa criar certos sinapses cerebrais para que aquilo realmente faça sentido. As frases vão ser inseridas no seu cérebro para te motivar a fazer algo diferente do que você já vem fazendo habitualmente. Por exemplo, se você vai até determinado local, da sua casa até o local X. Nesse local você vai passar por um campo, né? Se você usar todo dia um caminho diferente, o campo vai estar sempre, não vai ter... Olha meu cachorrinho ali, com o ossinho dele. Relevem, por favor. Então, o que acontece? Se você usar sempre o mesmo caminho, aquele vai formar uma estrada naquele campo. As graminhas, elas vão ficar amassadinhas e você usando ela todo dia, vai chegar uma hora que você vai olhar para aquele caminho e ele já vai estar registrado lá. Você não vai tomar um caminho diferente. Agora, se você usa esse caminho hoje aqui, amanhã você usa outro, no outro dia você usa outro, você não sabe nunca por onde caminhar. É isso que acontece. As frases precisam ser repetidas. As palavras precisam ser repetidas por várias e várias vezes. Tantas quantas forem necessárias. Por quê, gente?
Porque o cérebro precisa entender que você tem um novo caminho, que você tem uma nova maneira de pensar. Então, você tem que repetir essas frases muitas e muitas e muitas vezes. Tem alguns estudos que dizem que você precisa repetir por 21 dias ininterruptos. Você tem que repetir 21 dias seguidos aquelas frases, aquelas palavras e pensar sobre os seus pensamentos, como eu falei no outro exemplo. Bom, isso aqui é só uma coisa assim muito superficial a respeito da PNL, mas que eu acho que já vai dar para você entender como realmente é um recurso muito poderoso nos atendimentos e no seu dia a dia. Eu espero que você tenha gostado dessa dica e se você ficou curioso para saber como que é esse atendimento, me chama lá, dá um jeito aí de me procurar, que eu vou amar fazer parte desse seu processo de reprogramação neurolinguística. Beijo e até a próxima!